O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando o programa Muito Mais Saúde. Continuamos aqui daquele jeitinho que você já sabe, estamos em casa gravando esse programa e trazendo para você informações. O Muito Mais Saúde não pode parar nesse momento, ao contrário, a gente tem que trazer mais informações ainda para você. E hoje a gente vai trazer uma informação que eu acho que a gente conhece muito pouco. Vamos falar sobre o papel do assistente social nesse momento de pandemia, dentro dos hospitais, das clínicas, e para isso eu estou recebendo a Ivaneide Lobato. A Ivaneide, ela está atuando nos hospitais federais do Rio de Janeiro e ela vai começar se apresentando, vai falar um pouquinho do trabalho dela e vai explicar para a gente qual é a atuação do assistente social dentro dos hospitais nesse momento. Então ela vai poder falar sobre o que a profissão assegura para as pessoas, qual é a tranquilidade que o assistente social pode trazer na equipe multidisciplinar para você. Bom, ela vai dar um apanhado geral aí do que é o papel do assistente social. Então nós vamos agora dar esse momento para a Ivaneide e eu peço, Ivaneide, que você sinta à vontade aqui no nosso programa e possa falar e explicar para o nosso público o que é o papel do assistente social. Olá. Sou Ivaneide Lobato, sou assistente social que atuo na área da saúde, no momento desempenhando minhas funções de trabalho em um dos hospitais da rede federal do Rio de Janeiro. Para falar do serviço social na saúde, né, nesse momento de pandemia, primeiramente eu gostaria de falar um pouquinho da minha profissão, né, desse profissional de assistência social. Um profissional de assistência social ele deve ter formação, graduação de nível superior, e pode atuar tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas e em diferentes áreas, não só na saúde. Pode atuar diretamente nos equipamentos da assistência social, né, os CRAs e os CREAs, que são os centros de referência de assistência social. Pode atuar na área sociojurídica, compondo as equipes técnicas que apoiam e dão suporte às varas. Uma delas a vara da infância, juventude e idoso, varas de famílias e outras varas que atendem situações específicas. Pode atuar também nos equipamentos da Previdência Social, né, os postos do INSS. Pode atuar em empresas privadas, como eu já falei, né, e também podem atuar em organizações não governamentais. Na verdade, assim, o campo de atuação do assistente social ele é bem diversificado e bem variado. Na área da saúde, o que a gente tem de levantamento a nível da profissão é a área onde se tem o maior número de assistentes sociais trabalhando, atuando. Isso não só no Rio de Janeiro, como em todo o território brasileiro. Para a gente falar um pouquinho do serviço social na saúde, a gente precisa entender que o serviço social é uma das profissões que compõem, né, o quadro de trabalhadores da saúde conforme estabelecido pelo Conselho Nacional de Saúde. E gostaria também de trazer algumas informações para que a gente possa entender o contexto da nossa atribuição, no contexto do desenvolvimento do nosso trabalho, falar um pouquinho do modelo de seguridade social que o Brasil tem hoje conformado, né, a partir da Constituição Federal. Então, o nosso modelo de seguridade social ele é composto por 3 políticas, a saber, a política de saúde, nessa qual eu atuo, a política de assistência social e a previdência social. E essas 3 políticas, elas compõem o que a gente chama no serviço social de tripé da seguridade. A nível da política de saúde, né, ela tem características de ser gratuita, universal, ou seja, ela é destinada para todos os cidadãos. A política de assistência social, ela já é destinada para um grupo específico da população, aqueles que se encontram em risco de vulnerabilidade, portanto, para aqueles que precisam dela. Mas para acessá-la, eles precisam estar dentro dos critérios de elegibilidade, né? Para que possam acessar benefícios como o BPC-Loas, o Bolsa Família e outros programas sociais oferecidos.
A Previdência, ela já tem um caráter diferenciado, porque dela só faz uso quem contribui para ela, né? Então, assim, você só pode fazer uso dos benefícios previdenciários quando você é um contribuinte desse modelo de previdência, tá? No campo da saúde, como eu já falei, o serviço social geralmente ele compõe equipes multidisciplinares, né? Como eu falei, que existem várias profissões que são consideradas profissões da saúde, não só o serviço social, não só o médico, não só o enfermeiro. As equipes multidisciplinares nas unidades de saúde têm um número bem variado de profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas e várias outras profissões. Para a gente entender essa inserção, né, em equipes multidisciplinares, a gente precisa entender um pouquinho do Sistema Único de Saúde e como ele está organizado. Assim, um dos pilares, né, desse Sistema Único de Saúde é a garantia do atendimento integral ao cidadão que faz uso dessa política. O que significaria isso da integralidade? Significa a gente entender que saúde não é apenas a ausência da doença. Saúde, na verdade, ela é o resultado das condições de vida de uma população, da sua condição de moradia, da sua condição de trabalho, né? Das condições sanitárias dos ambientes onde ela vive, inclusive do seu nível de educação e de outros fatores que compõem a vida social. Entende-se, então, que esse cidadão que adoece, ele precisa ter um olhar multidisciplinar, não apenas o olhar do médico, né? Pois bem, não adianta o médico fazer uma consulta e passar medicação se ele não tem como acessar a medicação. Não adianta ele orientar ele a ter cuidados se na casa não tem esgoto sanitário, a água é difícil. Então, essas condições sociais, elas interferem fundamentalmente na condição de ter saúde ou ter doença. Por isso, esse olhar multidisciplinar, né? É importante a gente destacar isso. Na área da saúde, o assistente social ele pode atuar em diferentes níveis da atenção na saúde, tanto nas unidades básicas de saúde, né, que a gente chama das áreas primárias de atendimento, como nas áreas mais complexas, né, na alta complexidade. Pode atuar nas unidades básicas de saúde, nos centros de saúde, nas clínicas de família, como pode atuar em UPAs, hospitais, institutos especializados e de maior complexidade. A saúde, né, é uma das áreas que mais absorve a mão de obra do assistente social, como eu já falei. E o que a gente tem percebido, né, nesse campo da saúde, né? Independente de nós estarmos hoje num contexto de pandemia, já antes da pandemia, a gente já observava uma crise no sistema de saúde, né? A gente vê a todo momento a população se queixando da dificuldade de acessar os serviços de saúde, na demora nos atendimentos e do agravo do quadro de saúde, daquilo que poderia ser tratado, não é tratado a tempo e acaba que o quadro se agrava, demandando alto custo desse atendimento, porque aí você não pode mais resolver na atenção primária, você vai resolver na alta complexidade. Isso já era um contexto difícil, né, na sociedade, no Sistema Único de Saúde, isso é notório, as redes sociais, né, internet, essas notícias na própria televisão, a gente vê a todo momento esse tipo de reclamação. E aí o que a gente tem junto com essa crise, né? A gente já tem um sistema frágil e aí a gente chega uma pandemia, né? Um adoecimento em massa, um contágio rápido pelo coronavírus, o Covid-19, um adoecimento de muitas pessoas ao mesmo tempo, que demandam também não só atendimentos na unidades básicas, mas com o agravamento do quadro, né? Essas pessoas demandam também por atendimento em alta complexidade, internação, CTI e UTI. Se a gente já tinha um sistema fragilizado, com essa nova demanda, super demanda, né, do Covid-19, o sistema chega ao colapso, né? A gente vê aí, né, as famílias recorrendo à mídia, tentando brigar por uma vaga em leito de CTI para o seu familiar, para que este tenha pelo menos uma chance de lutar pela sua vida. Esse tem sido o quadro, né, que já vem se montando na saúde bem antes da pandemia e agravado agora
com o coronavírus. Bem, esse quadro agravado, né, esse risco eminente de contaminação rápido e os efeitos e esses impactos que vem causando na saúde, a gente pode dizer que não afetou só a saúde, porque mediante essa necessidade, os governantes, né, mediante orientações dos órgãos internacionais, de especialistas na área, implementaram oficialmente o isolamento social. Ok, o isolamento social ele vem atender uma demanda da saúde, que é reduzir o nível de contágio pelo vírus e, consequentemente, o adoecimento de muitas pessoas ao mesmo tempo. Porém, diante desse isolamento, ele traz repercussões em outras esferas da vida, não só da saúde, né? Vai trazer toda uma nova conformação, uma nova reorganização, principalmente no mundo do trabalho. Não só do trabalho formal, mas também no trabalho não formal. Então, assim, o que a gente vai ter? A gente vai ter serviços fechados, escolas fechadas, redução de circulação e uma série de outras ações que foram implementadas. Sem dúvida nenhuma, a pandemia ela afeta diretamente a questão da saúde, mas ela traz danos nesse aspecto da vida do mundo do trabalho. O que a gente viu foram postos de trabalho sendo fechados, contratos formais sendo replanejados, reorganizados com perdas salariais em função da redução da jornada de trabalho. E tem um setor, né, da população, do trabalhador, que são os trabalhadores autônomos, né, os fazedores de bicos, que são também bastante impactados com essas sequelas do Covid, né, desse isolamento social, porque são pessoas que ganham o seu sustento, dependem de vender os seus produtos, e geralmente em áreas de circulação. Como não tem mais circulação de pessoas, isso é extremamente afetado, né? Então, isso traz um dano e traz um prejuízo muito grande a esses trabalhadores. No sentido de reduzir, né, esses danos, né, os governantes buscam implementar ações que venham reduzir os danos. E aí você vê ampliação, né, de alguns programas sociais já existentes, a criação de novos programas, como é o caso do auxílio emergencial, que a gente vê aí na mídia, que muitas pessoas tiveram dificuldade de acessar, e é quando se descobre que existe uma parcela da população, né, que é considerada invisível, que não existe oficialmente, não tem documentação e, portanto, também não podem acessar esse tipo de benefício. O governo toma ciência disso, ou se já tomava ciência, não procedeu, não interviu nessa situação. E disso gera toda uma complicação na ordem da geração de renda e de sustentabilidade dessas famílias. Bem, Ivaneide, vamos dar uma pausazinha aí nesse nosso primeiro bloco e eu peço você que não saia daí, espere o nosso intervalinho comercial, porque depois tem coisa bacana para a gente aprender. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. A Implant Center, seguindo todos os protocolos orientados pela Organização Mundial da Saúde, Conselho Federal de Odontologia e Conselho Regional de Odontologia, está atendendo pacientes em caso de urgência. Nossa equipe está capacitada para atendê-los com o máximo de segurança, adotando todos os protocolos necessários desde a entrada na clínica, na sala de espera e na sala de atendimento. A Covid-19 é uma realidade e precisamos nos adequar a esse momento. Em caso de dúvida ou urgência, entre em contato através do WhatsApp 22 99999 8438. Estamos de volta do nosso intervalinho comercial, estamos entrando agora no nosso segundo bloco. Hoje nós estamos recebendo aqui a Ivaneide Lobato.
A Ivaneide, ela é assistente social, ela atua nos hospitais federais do estado do Rio de Janeiro e ela está falando um pouquinho para a gente sobre o trabalho dos assistentes sociais nesse momento de pandemia dentro dos hospitais. Eu queria aqui abrir um parênteses para fazer um agradecimento, né, Ivaneide? Você está trabalhando enquanto a gente está em casa, né? E você está sendo aí uma guerreira profissional que está fazendo o seu trabalho nesse momento. Bom, a Ivaneide vai continuar agora dando mais explicações. Ela vai falar sobre os novos programas que foram lançados pelo governo federal e os assistentes sociais estão aí para levar informação para as pessoas, como ajudar as pessoas nesse momento de pandemia dentro dos hospitais com relação à comunicação com os familiares, como levar notícia para os familiares. E a Ivaneide também vai falar de uma coisa muito bacana, que são 2 projetos que estão funcionando dentro dos hospitais. São projetos especiais que estão sendo testados e utilizados com os familiares das pessoas que estão passando pelo Covid-19. Então não saia daí, vamos prestar atenção no que a Ivaneide vai falar para a gente nesse momento. Bem, Márcia, como eu estava falando, né, essas novas ordenações no mundo do trabalho, os impactos na saúde, demandam essa nova reorganização dos programas sociais. E é nessa nova reorganização que o assistente social vem atuando bem especificamente no sentido de orientar, de buscar as informações e repassar aos seus usuários. Na questão da saúde também, eu acho que a gente não pode deixar de falar de uma outra problemática, né, que a gente tem vivenciado dentro das unidades hospitalares. É que para além do adoecimento pela Covid, nós já tínhamos também um grupo da população adoecida, portadoras de doenças crônicas e que necessitam dar continuidade ao seu tratamento, né? Fazer consultas, fazer exames, monitorar. Às vezes os quadros se agravam e é preciso internar também com necessidade de CTIs e UTIs, né? É o caso dos pacientes oncológicos, dos pacientes renais crônicos, as pessoas que são diabéticas e cardíacas, é uma série de pacientes, né, que já vinham se tratando e que, diante dessa chegada da pandemia, o que acontece? As unidades de saúde elas precisam se reorganizar, se replanejar, porque assim, todos são pegos de surpresa com essa nova realidade. E aí a gente precisa se reorganizar para atender. E assim, a gente vê grandes esforços no sentido de atender a Covid-19. E esses pacientes que já eram acompanhados, eles ficam um pouco perdidos nessa nova reordenação, né? Porque eles precisam continuar e tem a questão do isolamento e isso vai dificultar todo o processo. Aos poucos isso está se conformando, né? Está se conseguindo reorganizar isso, mas logo ao primeiro momento isso é uma grande confusão, uma grande dificuldade de saber como encaminhar o acompanhamento de saúde desses pacientes que já eram nossos, né, das unidades hospitalares, e que agora as unidades hospitalares estão dando uma atenção mais focal à questão do Covid-19, né? Por exemplo, lá onde eu trabalho, nossos pacientes foram transferidos para as outras unidades hospitalares, muitos receberam altas para fazer acompanhamento ambulatorial, mas até a unidade se reorganizar, né, isso ficou ainda muito confuso. Aos poucos isso está sendo diluído ao longo da implementação das novas ações. A gente vê que, apesar de todos os esforços, né, dos governantes, esse atendimento ainda ao Covid-19 ainda é muito precarizado, né? Os hospitais de campanhas, poucos ficaram prontos e efetivamente estão sendo utilizados para atender a população que está sendo tratada pelo Covid-19. O que a gente tem observado lá no hospital onde eu atuo, né? A gente delimitou o atendimento, né? Priorizou o atendimento para o Covid-19. E assim, uma das grandes dificuldades que a gente tem vivenciado é a questão da comunicação nesse momento de isolamento. A nível do serviço social, como que o serviço social vem atuando, né? O serviço social ele vem atuando diretamente com as famílias, atendendo de forma remota, prioritariamente, e, se necessário, presencialmente, dependendo de cada situação, né? Às vezes o caso é tão complexo que você não consegue orientar e resolver por telefone. Aí você realmente precisa falar com esse familiar presencialmente, mas o atendimento focado na família. Tá? Todo esse modelo de atendimento remoto é uma novidade para todo mundo, inclusive para os profissionais e para os próprios usuários, né, que estão acostumados com atendimento presencial. Então, a gente busca, através desse atendimento remoto,
fazer uma avaliação das condições socioeconômicas desse paciente e do seu núcleo familiar, observando, né, quais são as vulnerabilidades que esse grupo familiar apresenta. E a partir daí, de acordo com os programas e projetos sociais, orientá-los a acessar estes programas, a fim de minimizar, como eu já falei anteriormente, os danos dessa pandemia e do isolamento social. Uma outra questão, né, que a gente vem tratando é orientar quanto aos auxílios, né, auxílio emergencial, como o familiar pode solicitar os benefícios previdenciários junto ao INSS, uma vez que o INSS não atende mais presencial, o atendimento também é remoto, via internet, e a gente sabe que nem todos da população têm essa facilidade de manusear esses equipamentos tecnológicos, de acessibilidade à internet e de seguir as orientações dos links e páginas da internet, que às vezes são muito confusos. Então, inclusive, toda a documentação do INSS está sendo mandada virtualmente, nada presencial. Então, essa é uma das demandas do serviço social, além de acolher, né, a família nesse momento de internação do paciente. E o que a gente tem observado muito e muito recorrente é os danos emocionais pelo isolamento social. Por quê? Porque no hospital, regularmente, todos os dias você tem visita, né? É comum a família dialogar com a equipe de saúde diretamente, não remotamente. Isso tem sido uma dificuldade, porque a comunicação tem sido restrita. Não só o hospital que eu atuo, mas como os outros hospitais, têm criado, né, lugares de acolhimento, centrais de atendimento à família, né, que novamente contam com uma equipe multidisciplinar, com assistente social, médico, psicólogo, profissionais administrativos, que tentam minimizar, né, essas dificuldades da comunicação, visto que todas as ações elas devem estar pautadas em viabilizar que não haja circulação, né? Não haja necessidade do paciente, que a família se desloque da sua casa até o hospital para que tenha informação ou venha dialogar com a equipe médica assistente ou outro profissional. Então, atendimento é remoto via telefone. Os médicos, eles estão lá para dar as informações do quadro clínico, né? O serviço social e psicologia fazem as orientações que cabem dentro da sua área. Essas centrais, elas tentam, né, diminuir essas dificuldades na comunicação, mas a gente entende e compreende que, por mais que a instituição passe as informações, o distanciamento do familiar do seu paciente, ele gera um estresse emocional grande, né, porque causa insegurança, desconfiança, porque é uma mudança de rotina muito forte, muito pertinente, mas necessária diante da gravidade do quadro epidemiológico que a gente vive hoje. Então, a gente vem atuando nessa perspectiva, né, de atendimento à família remotamente e dando as orientações quando necessárias. Um outro projeto que a gente está implementando no hospital, e acredito que outros hospitais também vêm implementando, tentando diminuir esses danos, é a visita virtual, né? A gente entende e percebe o quanto é necessário, o quanto é importante esse momento de troca do familiar com o seu paciente, do paciente com o seu familiar, né? Nem que seja virtualmente esse encontro, para que eles possam conversar, passar as informações, e mesmo que virtualmente esse familiar possa ver esse paciente internado e aceitar e compreender como ele está, né? Isso tem sido um projeto que a gente está desenvolvendo e tem sido bem interessante, porque a gente percebe o quanto isso é válido. Todas essas visitas, elas são realizadas somente a pacientes que não estão em CTIs e UTIs, porque eles estão em enfermaria, porque os pacientes que estão em CTI e UTI, na maioria das vezes, os quase 100%, são pacientes que estão sedados, entubados, então não têm condições clínicas de estabelecer um diálogo com seu familiar, né? Então, a gente prioriza os pacientes da enfermaria. É importante, né, também que a equipe assistencial direta, lá, médicos e enfermeiros, que nos indicam quais os pacientes podem realizar essa videochamada. Por conta do distanciamento, esse momento de volta, de contato com a família, ele traz uma carga emocional muito grande e às vezes essa carga emocional pode até atrapalhar o processo de recuperação do paciente. Então, a gente faz essa visita mediante a orientação da equipe médica de enfermagem, daqueles pacientes que podem efetivar essa videochamada e conversar com o seu familiar, né? E tem sido interessante. Para além disso também, né, a gente tem feito orientações à família em relação a buscar junto às unidades básicas de saúde orientações sobre o seu próprio cuidado, visto que esse familiar teve contato com alguém, né,
com Covid e, portanto, ele também precisa reforçar seu isolamento social em casa para garantir que não contamine nenhum outro membro da família e nem vizinhos, amigos e outras pessoas com quem ele possa se encontrar nesse processo de circulação fora de casa. Então, a gente orienta que ele busque a unidade básica de saúde para que ele possa receber essas devidas orientações. No mais, Márcia, eu posso dizer que a gente vive um momento ímpar, né, na sociedade. Sem dúvida nenhuma, o impacto do Covid, não só na saúde, mas na vida do trabalho, nas relações familiares, né? É importante a gente destacar uma questão que a gente também faz, infelizmente, a gente precisa, né, orientar a família sobre o sepultamento gratuito, porque o óbito é uma realidade eminente e presente no cotidiano hospitalar. E a gente sabe que com essa diminuição da circulação e com a implementação do isolamento social, os rituais, né, de sepultamento, eles também sofreram impacto, e aqui respeitando todas as religiões, né, todas sofreram algum impacto sobre isso, por não poder permitir aglomerações, enterros rápidos, e a gente também faz essa orientação para as famílias em relação como hoje a política de assistência social, né, municipal tem garantido a essas famílias o enterro, a gratuidade do enterro de seus familiares, do sepultamento dessas pessoas, né? Então essa é uma das orientações, infelizmente. Como eu dizia, a gente vive um momento ímpar, acho que ninguém sai dessa pandemia como entrou, acho que todos vão sair reformulados, mais reflexivos sobre alguns aspectos da vida, né? O que eu posso dizer é que as equipes de saúde continuam aqui, enfrentando ainda muitos desafios dentro das rotinas hospitalares, né? O uso de EPI, é tudo muito novo, então a gente tem que aprender a lidar com isso, ao uso desse material, porque a gente está na linha de frente e a gente também está muito exposto a essa contaminação. E principalmente porque nós podemos ser também um agente transmissor dessa doença quando voltamos para casa. Então existe todo um cuidado, existe todo um tensionamento e medo mesmo. Eu acho que todos nós temos medo de pegar essa doença, porque, como já disse, é uma doença que, apesar de ser muito estudada recentemente, mas ainda poucos resultados assertivos em relação a como ela se desenvolve, como ela se manifesta e como combatê-la. Então é um risco para todos. E nós que somos trabalhadores da saúde, estamos na linha de frente, estamos mais expostos. E temos que ter essa preocupação quando voltamos para casa. É muito tenso, a gente tem medo mesmo e não temos que ter receio de falar isso. O medo é um sentimento frequente, né? Mas a gente continua enfrentando os desafios cotidianos. O que eu tenho que pedir à população, né, que ela mantenha o isolamento social, mesmo que existam flexibilidades que estão sendo implementadas pelos governos, mas que se mantenham atentos aos riscos, né? Usem máscara, promovam a higienização, evitem realmente a circulação desnecessária, né? Por elas, pelos seus familiares e por nós, trabalhadores de saúde, que estamos aqui e não temos a opção de ficar em casa em isolamento social, ok? Eu agradeço e um abraço. Bom, Ivaneide, eu fiquei encantada com esse projeto da visita virtual. Eu acho que eu aprendi muito hoje aqui com você. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Muito Mais Saúde. Mais uma vez, agradecer você como profissional de saúde que está enfrentando essa luta do Covid-19 dentro dos hospitais, fazendo o seu trabalho com muita dedicação e muito carinho. Obrigada pela sua participação e espero que a gente tenha novas oportunidades, que você possa trazer novos assuntos para a gente. E o programa Muito Mais Saúde de hoje fica por aqui. Até a próxima! Alfamed, um novo conceito em saúde e bem-estar. Atendimento diferenciado, exames cardiológicos de última geração, profissionais especializados. Atendemos diversos planos. Venha cuidar da sua saúde com a gente. Rua General Osório 25, Centro, no coração de Nova Friburgo. Outras informações em nosso site ou pelo WhatsApp
981764373. A Farmácia Santo Eduardo inovou, cresceu, mudou. Mais ampla, maior comodidade, atendimento especializado e entrega rápida em Friburgo e região, farmacêutico em tempo integral e muito mais. E o melhor, estamos próximos à antiga loja. Santo Eduardo Farma Mais, melhorando todos os dias para continuar a farmácia de confiança do seu médico. Reumatismo e diabetes tem alguma coisa a ver? Uma pessoa com diabetes, ela tem mais chances de desenvolver o reumatismo? Uma pessoa portadora de doença autoimune pode ter outra doença autoimune? O programa De Olho na Diabetes Está começando agora. Olá pessoal, está começando o programa De Olho na Diabetes. Hoje eu estou aqui novamente com o Ronaldo Pereira. Eu sou Márcia de Jesus, vocês já sabem. E Ronaldo, seja bem-vindo, obrigado por estar conosco mais uma vez. É um prazer muito grande, gente, mais uma vez estar aqui falando com vocês nessa questão bem diferente aí, que é a questão da pandemia. E nós estamos em casa, sim, né? Mas também a Márcia está mais do que eu, né? Porque aqueles que acompanham a nossa página no Facebook, De Olho na Diabetes, têm visto que a gente tem feito campanhas aí de verificação de temperatura, orientação com relação à pandemia, porque nós somos realmente da área de saúde e a gente precisa se preocupar muito com as pessoas nesse momento. Mas estamos aqui, né, Márcia, mais uma vez trazendo mais informação para as pessoas através do programa De Olho na Diabetes, um programa que vem aí desde 2015, né? Estamos aí com um pouquinho, né, próximo agora em julho, completando aí 5 anos de programa. É um prazer muito grande nós estarmos aqui ajudando a Márcia na direção. É importante, vocês podem notar que no programa a gente sempre está junto, estamos juntos aqui, porque um dia ela de repente pode se ausentar, ou eu, então eu acho que é bom vocês irem se acostumando, né, com, né, o nosso rosto aqui, né, nossa fisionomia. Presença do diretor. Exatamente. O diretor também um dia vai ter que pegar aí na lida, né, aqueles que acompanharam a nossa história sabem muito bem que nós aí estivemos aí por algum tempo dirigindo e a Márcia sempre à frente, mas houve algumas situações em que eu tive que assumir o programa e eu achei que a gente deveria, né, estarmos juntos aí falando um pouquinho, porque é um programa criado realmente para vocês e tem nos trazido assim, muito conhecimento, muita parceria, e hoje a gente tem, né, a gente vai ter mais um profissional falando aí, né, Márcia? Sim, antes disso eu queria lembrar mais uma vez, pessoal, uso da máscara correto, né? Não deixem de fazer isso, a gente está num momento ainda muito complicado. Diabético, não se arrisque, a doença é séria. Verdade. Né? Uso do álcool em gel, lavar as mãos, não perca esse hábito. Eu acho que isso passou a ser um hábito para a nossa vida. E para você que é doente crônico, mais ainda. Com certeza. Mas a gente vai falar um pouquinho, né? Só lembrando, para aqueles que estão nos vendo aí pela primeira vez, nós sempre falamos sobre o programa De Olho na Diabetes, é um programa que tem
por objetivo, né? Aí é um programa que é para diabético, né? E o que é diabetes? Diabetes nada mais é do que aqueles níveis de açúcar acima, né, dos níveis toleráveis ou níveis normais. Então é importante que você saiba, em primeiro lugar, isso aí. Tem muita gente que, por incrível que pareça, né, ainda nem sabe nada sobre diabetes. Mas esse é o ponto principal. E eu acho que é isso que a gente também vai falar, né? Hoje a gente vai bater um papo. Começando o nosso programa, nós vamos falar sobre hiperglicemia, que é a alta de açúcar no sangue. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque em seguida, como o Ronaldo já disse, nós vamos receber aqui um reumatologista que vai falar um pouquinho sobre o quanto a hiperglicemia implica nas doenças reumatológicas. Então a gente achou legal bater um papo primeiro e falar sobre hiperglicemia aqui. Então é isso que a gente... E será que tem a ver alguma coisa com a outra, né? A gente vai descobrir aí com um reumatologista que vai falar sobre esse assunto. Uma vez quando nós decidimos abrir esse programa, estávamos procurando aí os nossos patrocinadores, uma pessoa falou: por que você vai falar sobre diabetes? Por que não fale sobre outras doenças mais, aí acrescentar mais doenças? Eu falei para ele assim: se você soubesse o que é diabetes, quer dizer, a diabetes nada mais é do que um complicador para outras doenças. E a gente vai descobrindo aí, vocês que acompanham os nossos programas, né, vocês vão perceber que toda doença ela se complica com a questão da diabetes, né, Márcia? Sempre puxa, né, um pouco mais. Exatamente, então, a diabetes está ligada a tudo, exatamente por esse tema aí que a gente vai abordar antes de entrar no assunto principal, que é a hiperglicemia. Então a gente começa falando sobre a hiperglicemia. A hiperglicemia, para quem não é diabético, é o quadro que vai indicar que você é diabético. Então é a alta de açúcar no sangue. Então hiper, alta de açúcar no sangue. Para quem é diabético já, isso é muito comum, um termo muito comum entre os diabéticos, eu tô hiperglicêmico. Então ele tá com o açúcar dele alto, né, Ronaldo? E isso não é bom. Isso complica várias situações do organismo. Por quê? Porque há alta concentração de açúcar no sangue. E esse sangue com essa alta concentração vai atrapalhar o funcionamento do restante do organismo inteiro. Por exemplo, no momento de infecção, né, Ronaldo? A gente até fez uma matériazinha falando sobre isso, né? Momento de infecção, se você está com a glicemia sua mal controlada, se o seu açúcar está alto, o que acontece nesse momento? Complica essa infecção. Eu acho também uma coisa, Márcia, nós já fizemos aí, podemos dizer, mais de 22 mil testes nas ruas, nas empresas, em vários municípios. Nós temos esse número aí assustador de pessoas até descobertas com a doença. E nós damos todas as orientações. Nós temos uma associação, a DCEBRA, Associação dos Doentes Crônicos do Brasil. Nós lutamos aí pela saúde não só dos diabéticos, mas todos aqueles que têm a doença crônica. Essa questão da diabetes, ela traz muito consigo um medo muito grande. As pessoas, elas não querem às vezes medir a glicose. Falam: não quero nem saber o que eu tenho, deixa para lá, se for mexer nisso vai acabar que eu descubra uma coisa que eu não quero descobrir. Mas quando a gente fala em hiperglicemia, a gente relaciona a hiperglicemia logicamente com diabetes. Tem outros fatores também, tá, gente? Aí por isso que é bom pesquisar. Às vezes numa medicação, num corticoide que a pessoa esteja tomando, bem lembrado, altera, né, e vai para o estado de hiperglicemia. Medicamentos causam momentos momentâneo, também, né? Pode ser momentâneo. Exatamente, momentos como a própria hiperglicemia da gestante, que a gente fala que é a diabetes gestacional, mas é uma hiperglicemia, um açúcar elevado, e isso tem que ser sempre pesquisado. Mas o que a gente quer abordar aqui é a hiperglicemia mesmo do diabetes, né? Que vão trazer alguns sintomas. Então, se você não quer medir a glicemia, mas se tem esses sintomas, é bom que você meça, porque a doença ela é silenciosa. Eu sempre costumo dizer o seguinte:
A hiperglicemia é um cupim, que ele entra na madeira e já começa a fazer o trabalho dele lá dentro. E aí começa a criar uma família lá dentro do seu corpo, da sua madeira. E quando você às vezes vai descobrir, aquela madeira ela já está toda tomada. Então aquilo que o cupim fez não tem jeito, né? Já perfurou ali, já estragou aquela parte da madeira, não tem jeito. Mas você não precisa deixar a madeira toda ser comprometida, né? Muitas pessoas têm diabetes, vão morrer com diabetes, mas não vão ter as complicações da diabetes. E outras pessoas vão ter diabetes, mas vão morrer das complicações da diabetes e vão viver com complicações seríssimas como perda da visão, né? Amputações, perda dos rins. Então é importante entender isso aí, a questão da hiperglicemia, não deixar ela ir à frente. Então a gente vai falar um pouquinho dos sintomas, né, Ronaldo? Sim. Uma fome excessiva. É importante isso, a pessoa tem fome. Por quê? Porque aquele açúcar que ela está, né, comendo ali, aquela energia não é aproveitada. Então o cérebro determina que, tipo assim, você não comeu, então coma mais. Isso é um sinal, tá? Isso. Sintoma. Muita sede. Muita sede é uma desidratação do corpo muito grande para a eliminação desse açúcar, né, pelos rins. E aí quando fala eliminação de açúcar, né, pelos rins ali, o que acontece? Vai ter que tomar muita água, vai urinar mais muito. Um sintoma. Já estamos aí no terceiro sintoma. Então, isso aí a pessoa tem que se preocupar. Está urinando muito? Então... E outra coisa, quando a pessoa começa a não ter energia, o que ela sente? Muito cansaço. Muito cansaço. Então, vocês percebam bem que isso acontece. Situações como, por exemplo, também você falou das infecções, né? Você tem um machucadinho lá que não está sarando, tem que fazer uma medição da glicose. E hoje tem várias maneiras, né, Márcia? Antigamente era tão difícil. Sim, hoje é muito fácil. Você tem o aparelhinho que com uma gotinha de sangue na pontinha do dedo você consegue detectar qual o seu nível de açúcar no sangue. Então é bacana que você preste atenção nisso e principalmente você que é diabético, e um apelo que a gente faz nesse momento de pandemia, de Covid-19, que você controle a glicemia, porque se vier a acontecer com você, mas você tiver com bom controle de glicemia, você pode sair dessa numa boa. Agora, se você mantém uma glicemia sempre alta, a hiperglicemia, como a gente fala aqui, tudo pode se complicar. Bom, Márcia, o que você trouxe pra gente hoje? Vamos entrar no assunto logo? Então a gente já explicou um pouquinho aqui hiperglicemia e a gente está recebendo então o doutor Davi Costa Furtado, ele é reumatologista e ele vai falar então sobre reumatismo e diabetes. E por que a gente falou da hiperglicemia, né? Porque a hiperglicemia pode prejudicar algumas doenças reumatológicas, tá? Então ele vai explicar tudo isso pra gente agora, e eu deixo esses momentos então com o Dr. Davi. Fique à vontade, pode falar pra gente, dar as explicações que o senhor trouxe hoje, que a gente possa aproveitar bastante. Para falar um pouquinho para vocês sobre reumatismos e diabetes. Será que os portadores de diabetes, sejam os portadores do diabetes tipo 1 ou portadores do diabetes tipo 2, será que esses pacientes eles têm uma chance maior de desenvolver reumatismo ou alguns tipos de reumatismo? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, tá certo? Bem, como eu falei, nós temos dois tipos de diabetes, vocês debatem sempre aqui no programa, né? O diabetes tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1, ele é um diabetes mais ligado a processos autoimunes, né? Quando você tem uma destruição das células produtoras de insulina no pâncreas. E como toda doença autoimune, você pode ter uma relação com outras doenças autoimunes, né? E é bem sabido na nossa especialidade, na reumatologia, que nós temos várias doenças autoimunes, né? Então nós temos, para citar algumas aqui, o lúpus, a síndrome de Sjögren, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, não é verdade? Então existe uma regra, né, dentro da medicina, que é a seguinte: todo paciente que tem uma doença autoimune, que é portador de uma doença autoimune, ele pode apresentar em algum momento da vida dele uma outra doença autoimune. Então,
se ele é portador de diabetes tipo 1, né, uma doença autoimune, ele pode desenvolver ao longo da vida dele outras doenças. E algumas delas ligadas à reumatologia, sim. Há uma chance maior dele apresentar artrite reumatoide, por exemplo, ou essas outras doenças que eu acabei comentando agora há pouco, tá certo? Já o diabetes tipo 2, ele já tem uma ligação maior com o sobrepeso, com a obesidade. Hoje nós temos uma epidemia, podemos dizer assim, de diabetes tipo 2, porque a nossa população, inclusive, né, a população mundial e a nossa também, a brasileira, vem ganhando peso de uma forma geral, né? Nós temos mais pacientes sobrepesos e mais pacientes obesos, né? E esse paciente com sobrepeso ou com obesidade, ele tem uma sobrecarga maior nas articulações. Então é um paciente que desenvolve mais artrose ou osteoartrite, é o mesmo nome, de joelhos, por exemplo, né? É um paciente que tem uma sobrecarga maior na coluna, nos quadris, nos pés. Então é um paciente que pode desenvolver sim um desgaste maior desse sistema músculo-esquelético da coluna, do quadril e do joelho principalmente. Então existe realmente essa ligação com o diabetes tipo 2. Bem, falando mais um pouquinho do diabetes de uma forma geral, os pacientes que têm uma dificuldade maior no controle da glicemia, da glicose no sangue, né, essa hiperglicemia vai levar a uma série de alterações metabólicas, inclusive na formação do colágeno, que é aquela proteína que ajuda a formar o sistema músculo-esquelético, né, a cartilagem, por exemplo, e tendões, tudo isso. Então, o que acontece? Esses pacientes que têm um controle pior do seu diabetes, eles têm uma chance maior de desenvolver tendinopatias, ou seja, as tendinites, as inflamações nos tendões de uma forma geral, e também das entesites, né? Uma inflamação aonde o tendão se insere no osso. Isso aqui é uma êntese. Isso em vários trabalhos já publicados mostram que esses pacientes portadores de diabetes com um controle pior, eles têm essa chance aumentada, chegando até a 30% desses pacientes de desenvolverem em alguns momentos a tendinite e a entesite. Existem algumas tendinites específicas desse grupo, como por exemplo a tendinite de Kervine, que é uma tendinite do polegar, né? Existem algumas alterações com relação ao nervo mediano, que é a síndrome do túnel do carpo. O paciente sente uma dormência nas mãos e nos dedos das mãos, né? Isso também pode ser provocado por um diabetes mal controlado. Existe o famoso dedo em gatilho, né? Que é uma tenossinovite estenosante. O paciente tem uma alteração também do tendão do dedo, né? Então ele acaba fazendo esse dedo em gatilho também. E por último, vale a pena também a gente falar da contratura de Dupuytren, que é uma fibrose também que acontece na fáscia palmar, também está muito relacionada com diabetes mal controlado, ok? Então, pessoal, a gente pode falar muita coisa de reumatismo e diabetes, mas essas são as principais alterações na reumatologia ligadas ao diabetes, tanto tipo 1, que nós falamos da questão das doenças autoimunes, quanto tipo 2, relacionados mais ao ganho de peso, à obesidade, e essas tendinites e entesites relacionadas com as duas formas do diabetes mal controlado. Então, em conclusão, amigos, fica essa dica, né, que vocês sempre debatem aqui muito bem no programa de vocês, para estar sempre de olho e controlando muito bem o diabetes, porque um diabetes bem controlado, você vai ter não só os benefícios de todo o processo de controle cardiovascular, pulmonar, neurológico com relação ao diabetes, renal, mas também do sistema músculo-esquelético. O paciente vai tender a ter menos tendinite, menos entesite, menos artrose, menos doenças autoimunes, ok? Então um abraço para vocês e até a próxima.
Bom, doutor Davi, muito obrigado pelas suas explicações. Mais uma doença que a gente viu que tem que acompanhar, né? A glicemia. Então, diabéticos aí atentos. E nós agradecemos muito a participação do senhor. Bom, doutor Davi, mais uma vez muito obrigada, é sempre um prazer recebê-lo, espero que volte outras vezes, a gente possa ainda falar muito sobre diabetes e reumatologia. O programa de Olho na Diabetes chegou ao final, eu agradeço aí a sua audiência, peço a você que sempre esteja conosco, atento a tudo aquilo que a gente traz de informação para você. Programa de Olho na Diabetes, o programa que se preocupa com o diabético. Tchau, tchau. Tchau, gente. Alfamed, um novo conceito em saúde e bem-estar. Atendimento diferenciado, exames cardiológicos de última geração, profissionais especializados. Atendemos diversos planos. Venha cuidar da sua saúde com a gente. Rua General Osório 25, Centro, no coração de Nova Friburgo. Outras informações em nosso site ou pelo WhatsApp 981764373. A Farmácia Santo Eduardo inovou, cresceu, mudou. Mais ampla, maior comodidade, atendimento especializado e entrega rápida em Friburgo e região, farmacêutico em tempo integral e muito mais. E o melhor, estamos próximos à antiga loja. Santo Eduardo Farma Mais, melhorando todos os dias para continuar a farmácia de confiança do seu médico. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.